antiga correnteza da certeza de um futuro melhor. E aí, galera do sexto ano, tudo bem com você? Professor Cristiano, mais uma vez aqui na área. Vamos continuar, então, estudando um pouco mais, conhecendo um pouco mais sobre a Mesopotâmia. Na aula passada, nós falamos ali sobre os sumérios, falamos sobre o significado do termo Mesopotâmia, e hoje nós vamos dar continuidade. Mas, antes disso, eu não me esqueci porque tinha tarefa. Eu não me esqueci, tinha uma tarefinha para fazer e nós vamos começar essa aula corrigindo a nossa tarefa. O exercício que apareceu para vocês, você pode pegar ali a sua apostila e abrir na página 42. Está com a sua apostila aí? Ó, a minha está aqui, ó, em mãos, pertinho, juntinho comigo, no meu cantinho. Por falar nisso, você já separou o seu cantinho? Tudo certo? Então, bora lá. Vamos para a questão, então? Começaremos lendo o texto, então. Na Mesopotâmia, Suméria, desenvolveu-se uma civilização literária, caracterizada por um complexo sistema de governo e por uma hierarquia administrativa e social. Essa civilização alcançou sucesso ao organizar, pela primeira vez na história, massas de pessoas a fim de realizar obras públicas em grande escala, explorando os rios Tigre e Eufrates para irrigação. Com tantos deuses, não era de se estranhar que eles estivessem presentes em todas as situações. Os sumérios viam a mão divina em ação nas artes através das quais a cultura e a civilização humana eram sustentadas. Fazer o fogo, moldar o tijolo, o cuidado dos rebanhos, a cura dos doentes, a invenção da escrita, a criação da justiça e da lei. Os deuses se faziam muito próximos e participavam da criação do cotidiano, junto com o próprio povo. Esse foi o texto, então, percebeu? O autor aí destaca dois elementos extremamente importantes. Primeiro, o fato de que os sumérios foram os primeiros a conseguir organizar uma grande população para desenvolver algumas atividades. Lembra que eu disse para vocês? Nós acreditamos que as primeiras cidades da história humana surgem na Mesopotâmia. É isso que os sumérios fizeram, organizar uma grande quantidade de pessoas para que todos pudessem viver em uma determinada região. E, é claro, organizar essas pessoas para que elas fizessem as atividades necessárias de modo a tornar possível a vida naquela região. Outro elemento importante destacado pelo texto aí, não sei se você notou, mas é a questão da religiosidade. Eram os deuses que legitimavam basicamente tudo. Os sumérios acreditavam que os deuses eram responsáveis por quase tudo e estavam sempre presentes, ajudando as pessoas, desde fazer o tijolo, conduzir os animais, em todos os elementos da vida. A religiosidade fazia parte da vida dos sumérios. É claro, gente, eu preciso destacar, eles não adoravam os mesmos deuses ou o mesmo Deus que nós adoramos. Os sumérios também eram politeístas, eles adoravam outros deuses. Vamos para a questão, então. Número 1. Segundo o texto, os sumérios foram pioneiros em qual atividade coletiva? No que eles foram pioneiros? Lembra? Primeiras cidades ali, organizar então essa galera para desenvolver determinado trabalho. Resposta sugestiva aí para você? Olha só. De acordo com o texto, os sumérios foram pioneiros no processo de arregimentar massas de pessoas, organizar massas de pessoas para realizar obras hidráulicas em grande escala, a fim de explorar os rios Tigre e Eufrates. Galerinha, obras hidráulicas sempre se referem a coisas ligadas à água. Então, uma obra hidráulica importante, por exemplo, é a construção de um canal. Você sabe o que é um canal? Eu mostrei para vocês lá quando nós estávamos estudando o Egito. O canal é como se fosse um riozinho artificial que você constrói, claro, bem menor, para que você consiga, assim, extrair um pouco, tirar um pouco dessa água do rio, desviar um pouco dessa água do rio e levá-la para outras regiões, de forma que você consiga plantar em terras que estejam um pouco mais distantes
do rio. Legal? Então, estes são os canais. Às vezes, um canal pode ser utilizado também para levar a água até mais próximo de uma habitação, por exemplo. Exatamente até para tomar mesmo essa água. Beleza? Então, obras hidráulicas são aquelas que estão ligadas à água. E lembra que nessas primeiras civilizações, a água é fundamental. Legal? Bom, vamos continuar. Então, questão de número 2. Os sumérios acreditavam que suas divindades interferiam nos afazeres cotidianos? E aí, o que você acha? Sim ou não? Claro que sim. Eles acreditavam que os deuses interferiam em quase tudo. Resposta aí, olha só. Sim, os sumérios acreditavam que os deuses interferiam nas mais variadas situações do cotidiano. Acreditava-se que todos os aspectos do dia a dia eram influenciados pelas divindades, os mais diversos. Lembra? Animais, tijolos, tudo ali, eles acreditavam que os deuses sempre estavam interferindo nessas situações. Questão de número 3. O texto cita alguns exemplos de atividades praticadas na antiga civilização mesopotâmica. Indique ao menos 3 destas atividades. Eu acabei de citar essa questão do tijolo, a questão de trabalhar com animais, domesticar animais. Os sumérios, deixa eu contar uma coisa que eu acho interessante aqui. Lembra quando nós falamos, lá da pré-história, que eu falei para vocês sobre a idade dos metais? Quando os seres humanos começaram a trabalhar com os metais? Então, os sumérios foram os primeiros a descobrir essa técnica de trabalhar com metais, de fazer espadas e outros instrumentos. Olha que legal, eles foram pioneiros nessa arte também. Resposta sugestiva aqui com aquelas que aparecem no texto ali. Olha só, construir obras hidráulicas, você já sabe o que é isso, fazer o fogo, moldar tijolos, cuidar dos rebanhos, curar doenças, escrever e criar leis. Inclusive, sobre essa arte de escrever, você deve se lembrar que é Sumério, aquele nosso grande herói da aula passada, Gilgamesh, lembra? Então, os sumérios desenvolveram ali a escrita e depois de algum tempo começaram a escrever uma história incrível que é a história de Gilgamesh. Só lembrando, a história de Gilgamesh tem diversas versões. Às vezes você vai se deparar com algumas coisas diferentes em outros momentos, quando outras pessoas contarem essa história, porque são muitas versões e nem sempre elas são exatamente iguais. Beleza? Deixa eu te falar uma coisa, antes de nós partirmos para o assunto aqui da nossa aula de hoje, revisando aqui o conteúdo da aula passada. Tá vendo essa construção que eu tenho aqui atrás, no fundo, hoje? Você viu? Você conhece essa construção? Já ouviu falar sobre a Torre de Babel? Então, é isso aqui, a gente vai falar sobre ela ainda nessa aula. Mas, relembrando aquilo que nós falamos na aula anterior, você se lembra? Começamos a falar sobre a Mesopotâmia, e aí eu comecei a nossa aula contando ali o mito de Gilgamesh, aquele super-herói que morre no final. Não, o que estala o dedo é o Homem de Ferro, né? Não, mas o Gilgamesh também, ele não consegue alcançar o seu grande objetivo, que era a imortalidade. E ele acaba morrendo no final da história também. O Gilgamesh é um mito que ilustra um pouco dessa história da Mesopotâmia. Mas eu disse para vocês, primeira coisa importante para se destacar quando nós estamos estudando a Mesopotâmia, não esquece, Tigre e Eufrates são os 2 principais rios dessa região. Por que eu estou falando isso? Lembra, o Tigre e o Eufrates também fazem parte daquele contexto de crescente fértil. Essa região que nós estamos estudando ali, o norte da África, o Oriente Médio, é uma região com muitos desertos. Então a vida não seria possível se não fosse a presença destes rios. Na Mesopotâmia especificamente, esses 2 grandes rios são importantíssimos. Então destaca Rio Tigre e Eufrates. E essa região, chamada Mesopotâmia, significa exatamente isso. Os gregos chegaram ali nessa região, viram que era uma terra extremamente fértil, uma terra entre 2 rios, e deram esse nome. Meso de entre águas. Mesopotâmia. Lembra? Eu ainda citei para vocês o exemplo do cavalo da água, ou hipopótamo. Lembra disso? Então, não esqueça desses pontos, tá? Mesopotâmia significa, então, terra entre rios, ou no meio de 2 rios.
o importante é você se lembrar também que essa era uma região aberta e por conta disso, diversos povos habitaram nessa região. Não foram apenas os sumérios. Tivemos os sumérios, os acádios, os babilônios, entre outros. Nós vamos analisar mais alguns povos que estiveram ali nessa região conhecida como Mesopotâmia ou Mesopotreta, né? Porque são muitos povos que estiveram ali compartilhando algumas culturas, mas na maior parte do tempo, ó, Hadouken, lutando uns contra os outros. Isso era muito comum nessa região, tá bom? Meus queridos, sobre os sumérios, que eu também expliquei na aula passada, eu disse que eles erigiram as primeiras cidades. Destaquei algumas. Ur, que foi citada na Bíblia, é a cidade do profeta Abraão, de onde o profeta Abraão saiu para ir lá para depois para a região da Palestina, onde Deus o guiou. A cidade de Uruk, que tinha como um dos grandes reis o nosso Gilgamesh. Lagash, que era uma outra cidade também extremamente importante. Destaquei ainda sobre os sumérios o lance dos palácios, que eram construções importantes, mas principalmente os zigurates. Não esqueça esses templos muito importantes dentro da cidade. O templo, o zigurate, era talvez a construção mais importante. E olhando para esse negócio de Babilônia aqui atrás, eu estou olhando para a Babilônia, esse templo, a Torre de Babel, o zigurate. Será que a Torre de Babel era um grande zigurate? A gente começou a matar a charada, hein? Começamos a matar a charada. Além dos zigurates, nós temos um outro elemento importante também, no que se refere aos sumérios, que são aquelas tabuinhas de argila, porque foi através dessas tabuinhas de argila, ou foi nestas tabuinhas de argila, que os sumérios desenvolveram ali a escrita cuneiforme. Lembra? A escrita cuneiforme foi bem importante para o desenvolvimento aí, posteriormente, de outras formas de escrita também. Lance dos sumérios, olha só, é isso aí. E exatamente nessas tabuinhas de argila que nós encontramos ali a história do Gilgamesh, lembra? E para fechar sobre os sumérios, eu destaquei ainda que eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em diversos deuses. Vacila, hein? Não se esqueça disso. Politeísta acredita em diversos deuses. E como é que eles representavam esses deuses? Lembram? De maneira antropomórfica, ou seja, os deuses eram parecidos com os indivíduos, com os seres humanos. Legal? Vamos para o assunto da aula de hoje, então? Olha só, galera, eu quero começar essa aula conversando um pouquinho com vocês sobre os amoritas. Os amoritas, eles habitavam mais aqui na região sul da Mesopotâmia e eles começaram a se desenvolver e foram se tornando cada vez mais importantes, até que conseguiram conquistar a região e conquistaram até uma área um pouco maior do que aquela que havia sido dominada pelos sumérios. A capital dos amoritas era a Babilônia, por isso eles ficam muito mais conhecidos pelo termo babilônicos. Mas olha só, na Bíblia vai surgir tanto o termo amorita, quanto também surge o termo babilônico. Você vai se deparar com os dois. E o que eu quero destacar para vocês deste povo? Então, lembrando, dos sumérios eu destaquei o Gilgamesh, destaquei os zigurates, eu destaquei as cidades, algumas cidades, destaquei que eles eram politeístas, a escrita cuneiforme. E dos babilônicos aqui, o que eu vou destacar? Um ponto importante. Eles tiveram um rei chamado Hammurabi. Hammurabi foi o mais importante dos reis babilônicos. E ele criou, baseado em algumas leis que existiam ali de senso comum das pessoas, as pessoas faziam no dia a dia, ele resolveu escrever. Olha só, tá percebendo? Você já tem uma troca. Os babilônios, eles também vão utilizar a escrita cuneiforme. Os babilônicos, eles também vão edificar zigurates. Mas ali com a escrita cuneiforme, ele começa a escrever e ele escreve o Código de Hammurabi por volta de 1730 a.C. E essa imagem que você está vendo aqui, deixa eu destacar para você, olha só, essa imagem que você está vendo aqui é um grande achado arqueológico. Nessa pedra, ela é uma pedra toda arredondada e você percebe que aqui em cima tem uma imagem talhada muito bonita e em volta da pedra está escrito
o Código de Hammurabi, um código de leis que buscava organizar a sociedade. Esse código de leis, como eu disse, foi inspirado nessa chamada Lei de Talião. Talião quer dizer em latim mais ou menos assim, tal qual. Ou seja, o que você faz para mim, eu faço para você. Então, olha a ideia do Hammurabi. Ele pensou o seguinte: vamos organizar a sociedade? Vamos organizar a justiça? Vai ser assim: o mal que você faz para mim, eu vou retribuir para você. Pronto. Olho por olho, dente por dente. Se você me furar um olho, eu vou furar um olho seu. Isso é justiça. Se você quebrar um dente meu, eu vou quebrar um dente seu. Se você matar uma vaca minha, eu vou matar uma vaca sua. Isso é justiça. E a partir desse pressuposto é que foi construído, então, o Código de Hammurabi. Tem dois elementos que eu preciso destacar aqui para vocês. Primeiro, o Código de Hammurabi ele é importante porque a aplicação da justiça, como eu escrevi ali, deixa de ser um assunto religioso e passa a ser um assunto de Estado. Hammurabi era um rei e ele agora está organizando a justiça dentro da sociedade. Então não é só mais uma questão dos deuses. Ah, você vai ser punido porque você matou o outro lá, você vai para o inferno. Não, o inferno é uma coisa dos cristãos. Você vai se dar mal, os deuses vão fazer mal para você. Não, agora não são os deuses que vão fazer mal para você. Eles podem até fazer também, mas eu vou fazer primeiro. Entendeu? Essa é a ideia de justiça. Você fez mal para mim, vou fazer mal para você. Eu tenho esse direito. Se você matou um amigo meu, eu posso matar você também. Se você matou um parente meu, eu posso matar um parente seu. Pronto, fica tudo certo. Galera, então a justiça agora passa a ser exercida pelo rei. O rei define o que pode ou não fazer. E não apenas as questões religiosas, tá? Justiça não é mais uma questão de religião. Na nossa sociedade é assim, não é? Existem leis e não são as leis da igreja. As leis da igreja são outra coisa. Existem leis que servem para organizar a sociedade. Por isso o Código de Hammurabi é importante. É um código de leis para organizar a sociedade, para organizar o trabalho, para organizar a justiça. Mas aqui tem um outro ponto. Na atualidade, esse princípio de olho por olho, dente por dente, ele não é mais utilizado, exatamente por ser considerado extremamente violento. Eu sei que no primeiro momento, talvez alguns possam pensar assim, mas é justo, se for um olho meu, isso é pronto, é assim, acabou. Mas será que é sempre assim? Será que de repente não existem outras questões envolvidas que precisam ser levadas em conta? Então, sei lá, de repente pode ter sido um acidente. Se foi um acidente, muda. Então, se a pessoa estava, de repente, um médico, ele está tentando operar os seus olhos de catarata e acontece alguma coisa, um acidente, e ele acaba furando o seu olho. E aí, você tem o direito de furar o olho dele também? Pensa, quantas pessoas ele poderia salvar no futuro se esse olho dele continuasse intacto? É claro, é ruim, mas de repente ele pode te pagar esse crime que ele cometeu com você, esse erro. Então, por isso, na atualidade, esse tipo de regra, olho por olho, dente por dente, ele não é mais muito utilizado. Mas o Código de Hammurabi é importante, então, porque pela primeira vez nós temos um conjunto de leis escrito e que servem para organizar a sociedade. Legal? Depois dos babilônicos, nós temos aí os assírios. Os babilônicos dominaram durante um tempo, aí vieram os assírios e guerra, dominaram tudo. Olha só, o Império Assírio, ele é ainda maior do que o Império Babilônico. Inclusive, meus amiguinhos, eles conquistaram um pedacinho do Egito aqui. Não era pouca coisa, não. Os assírios eram um povo extremamente violento. Na sua apostila tem essa imagem também. Olha só, um rei caçando um leão. E tem mais. Além desse lance de caçar leões, a caça, de forma geral, era muito praticada nessa região. Mas os assírios eram extremamente violentos. Conhecidos porque durante o seu processo de conquista, de luta contra os inimigos, eles acabavam com tudo. Capturavam inimigos e não estavam satisfeitos apenas em capturamos o inimigo. Não, agora vamos furar os olhinhos dele também. Pensou? Era assim que eles faziam. Extremamente violentos. E aí, eu quero te contar uma curiosidade. Olha só, a capital do Império Assírio era esta cidadezinha aqui, ó. Nínive. Você já ouviu falar? Na aula passada, quando eu falei sobre os sumérios, eu citei a cidade de Ur.
Cidade do profeta Abraão, que aparece na Bíblia. E hoje eu estou citando a cidade de Nínive, que também aparece na Bíblia. Você já sabe em qual história? Na história do profeta Jonas. Jonas, se você não conhece essa história, procura na Bíblia, ela é bem legal. Jonas havia sido chamado por Deus para testemunhar na cidade de Nínive. Deus falou para ele assim: Jonas, eu quero que você vá até a cidade de Nínive, que está aqui, e fale sobre Deus para aquelas pessoas, porque eles vão se converter dos seus maus caminhos. Jonas estava mais ou menos aqui, ó, na região de Jope. Na região de Jope. Ele falou assim: eu tenho que ir lá em Nínive, falar para eles que eles estão adorando o Deus errado. Vou não. E Jonas não foi. Lembra dessa história? Ele tinha que ir até Nínive testemunhar. Só que ele precisava chegar para as pessoas e falar: vocês estão adorando o Deus errado. E se vocês não se converterem dos seus maus caminhos, todo mundo vai morrer. Morrer. E aí? Os assírios eram extremamente violentos, furavam os olhos dos inimigos. Imagina você chegar lá na cidade deles, contando e falando isso para eles. Será que eles iam ficar felizes? É claro que não. E Jonas teve medo. E eu acho que você também ia ter, não ia ter, não? Falei, é muito fácil hoje aqui, sentadinho, dentro de casa, no seu computadorzinho, ou lá dentro da igreja, falar assim: Jonas foi muito cagão, né? Ele não foi lá para Nínive. Eu queria ver se você fosse, correndo o risco de furar os seus olhinhos. O que Jonas fez na época? Jonas, ele pegou um barco, ele estava indo para essa direção aqui, ó, lá para a região do que hoje é a Espanha. Tá vendo esse dedinho apontando? Ó, o barco dele estava indo para lá. E aí conta a história na Bíblia de que o barco afundou, um grande peixe engoliu Jonas e depois acabou vomitando Jonas aqui na praia de novo. E depois de tudo isso, ele resolveu ir para a cidade de Nínive e ele pregou na cidade de Nínive e muitas pessoas se converteram. Mas essa é a cidade de Nínive. E esses são os assírios, esse povo simpático que é uma... Mas os assírios não dominaram essa região eternamente também, não. Um tempo depois, um outro povo se levantou. Mais treta, mais guerra, mais luta. Foram os caldeus. Os caldeus, eles construíram mais... Olha só, essa parte verde clara aqui, ó. O Império dos Caldeus. Os caldeus ocuparam aquela cidade chamada de Babilônia. Lembra que foi outrora... cidade dos babilônicos, agora eles ocupam essa cidade e tomam essa cidade como capital. Por isso, eles vão ser chamados de neobabilônicos. Então, lembra primeiro lá o primeiro império com os amoritas e agora com os caldeus. Os caldeus vão ser chamados de neobabilônicos. É daqui que tem o grande rei Nabucodonosor II. Talvez você também já tenha ouvido falar desse camarada da Bíblia. Você está reparando? Olha só, gente. Repare isso aqui, ó. As histórias da Bíblia, elas ocorreram nessa região, essa região da Palestina. Então, muitos profetas, muitos personagens bíblicos tiveram contato intenso com essa galera aqui da Mesopotâmia também. Legal? Então, muitas vezes são citados. Você vai perceber que outros reis que eu vou citar aqui ainda, nessa aula, nas próximas aulas, eles também aparecem dentro da Bíblia. Beleza? Então, esses são os caldeus, aí o Império neobabilônico. E esses caras têm aí, dentro da cidade da Babilônia, você tem a construção de talvez o mais famoso de todos os zigurates, que é exatamente o zigurate que ficou conhecido como Torre de Babel. E a construção desse zigurate explica a diversidade de linguagens. Você lembra, na Bíblia diz ali que no passado você tinha uma única língua e as pessoas começaram a construir esse zigurate e ele era muito alto, queria chegar até os céus, e aí Deus confundiu a língua das pessoas e você começa a ter uma diversidade de línguas. Então, essa história, para as pessoas da época, explicava a diversidade de línguas existente na região, onde cada um falava uma língua que o outro não entendia. Então, a Torre de Babel provavelmente foi um grande zigurate. Galera, ano 539 a.C., esse período de liberdade ali da Mesopotâmia chega ao fim. Por quê? Um povo que vem de fora da Mesopotâmia agora. Porque repara, olha, sumérios, babilônicos,
assírios, todos esses povos que eu citei, eles eram dali, né? Dali daquela região, mais para o norte, mais para o sul, mas eram dali. Então, eles iam se revezando em quem estava dominando quem. Agora, nós vamos ter um povo que vem de fora da Mesopotâmia, que são os persas. No ano 539 a.C., os persas dominam com o rei Ciro, dominam toda a região e chega ao fim esse período de liberdade ali da Mesopotâmia. Só que é o seguinte, esse é um assunto para nós tratarmos na nossa próxima aula, beleza? E eu te espero lá. Grande beijo no seu coração e tchau! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.